Vamos começar esclarecendo uma confusão muito comum. Quando falamos estou com gripe no dia a dia, nem sempre estamos falando da influenza propriamente dita. A gripe é um termo popular que usamos quando temos sintomas respiratórios como nariz entupido, tosse, dores no corpo. Mas existem vários vírus diferentes que podem causar esses sintomas. A influenza é apenas um deles, porém é o mais perigoso e o que pode causar complicações mais graves. O vírus da influenza é chamado tecnicamente de mixovírus influenza. Ele ataca principalmente nossas vias respiratórias e pode parecer um simples resfriado para algumas pessoas, mas pode ser muito grave para outras, especialmente nossos idosos e pessoas com problemas de saúde. Para vocês terem uma ideia da seriedade, dados de 2023 mostram que no Brasil tivemos 9.000 internações e 828 mortes causadas pela influenza. São números significativos que não podemos ignorar. Existem 4 tipos principais de influenza. A influenza A é a mais perigosa e causa epidemias e pandemias. Vocês já ouviram falar do H1N1 e H3N2, não é mesmo? A influenza B é menos agressiva, mas ainda pode causar surtos, principalmente em crianças e adolescentes. A influenza C causa infecções mais leves e é rara. E a influenza D não contamina humanos. Então, quando falamos da vacina da gripe, estamos, na verdade, falando da vacina contra a influenza. É por isso que algumas pessoas tomam a vacina, e ainda assim ficam gripadas, elas podem ter sido infectadas por outros vírus respiratórios que a vacina não cobre. Como se transmite e como se proteger. Agora vamos entender como esse vírus se espalha. E, mais importante, como podemos nos proteger. A transmissão da influenza acontece principalmente de 3 formas. Primeiro, através das gotículas de saliva que saem quando falamos, tossimos ou espirramos. Segundo, pelo contato com superfícies contaminadas como maçanetas, celulares, transporte público, talheres e copos. E terceiro, através das mãos contaminadas que tocam nosso nariz, boca ou olhos. É importante entender que não é porque você teve contato com o vírus que automaticamente vai ficar doente. E mesmo se o vírus entrar no seu corpo, ele pode ficar quietinho por 1 a 4 dias antes dos sintomas aparecerem. Esse período chamamos de incubação. Mas atenção para um detalhe importante. Um dia antes de você começar a sentir qualquer sintoma, você já pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Por isso a prevenção é tão importante. Além da vacinação, que vamos conversar em detalhes mais adiante, existem medidas simples, mas muito eficazes que todos nós devemos adotar. Lavem as mãos frequentemente com água e sabão ou usem álcool em gel, principalmente antes de comer ou ter contato próximo com outras pessoas. Usem lenços descartáveis para a higiene do nariz. Cubram sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evitem tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Não compartilhem objetos pessoais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Prefiram ambientes abertos e bem ventilados. Evitem contato próximo com pessoas que apresentam sintomas de gripe. E se vocês estiverem doentes, evitem sair de casa durante o período de transmissão para proteger outras pessoas. Mantenham hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, hidratação adequada, especialmente no inverno para manter as mucosas úmidas, sono de qualidade e controle do estresse. Tudo isso fortalece nossa imunidade natural. Evitem aglomerações e ambientes fechados, especialmente se vocês têm alguma condição de saúde que pode ser agravada pela gripe. Lembrem-se, é muito mais fácil prevenir do que tratar depois. Vamos agora identificar os sintomas da influenza para vocês saberem quando podem estar enfrentando essa infecção. A influenza costuma causar febre alta, geralmente acima de 38 ou 38,5 graus. Vocês podem sentir dores musculares intensas pelo corpo todo, dor de cabeça forte, fadiga e cansaço extremo, calafrios, tosse seca ou com catarro, dor de garganta, nariz escorrendo ou entupido. Em crianças, é comum também aparecer náuseas, vômitos, infecção no ouvido e diarreia. Os pequenos podem apresentar esses sintomas digestivos com mais frequência que os adultos. É importante saber que esses sintomas são muito parecidos com os de outros vírus respiratórios, incluindo a Covid-19. Por isso, muitas vezes, vocês podem ter tido influenza sem perceber, especialmente se não ficaram muito doentes. A semelhança dos sintomas torna difícil distinguir entre diferentes infecções respiratórias apenas pelos sinais que sentimos. Por isso, quando necessário,
O diagnóstico laboratorial é importante. Muitas pessoas passam pela influenza, achando que foi apenas um resfriado comum, especialmente quando o quadro é mais leve. Mas é importante estar atento aos sintomas para tomar os cuidados adequados e evitar transmitir para outras pessoas. Quando procurar atendimento médico. Esta é uma parte muito importante do nosso bate-papo. Vou explicar quando vocês devem se preocupar e procurar ajuda médica imediatamente. A maioria das pessoas com influenza se recupera em casa com cuidados simples, mas existem sinais de alerta que indicam a necessidade de atendimento médico urgente. Procurem atendimento se apresentarem falta de ar ou respiração ofegante, febre muito alta que não melhora com medicamentos, dor no peito ou nas costas, confusão mental ou sonolência excessiva, especialmente preocupante em idosos e crianças, lábios ou boca arroxeados, que pode indicar falta de oxigênio. Se vocês têm oxímetro em casa e notarem queda na saturação de oxigênio, isso também é sinal de alarme. Dificuldade para se alimentar ou beber líquidos, diminuição da urina, vômito com sangue, sangue nas fezes, fraqueza extrema e queda da pressão arterial também são sinais preocupantes. Estes sintomas graves são raros e não acontecem com todo mundo, mas é fundamental que vocês estejam atentos. O perigo está em ficar muito tempo em casa com esses sinais graves. Algumas pacientes pessoas ficam com oxigênio baixo, febre persistente ou sem se alimentar por dias, e quando chegam ao hospital, o quadro já está muito complicado. Por isso, não hesitem em buscar ajuda médica se qualquer um desses sintomas aparecer. É sempre melhor avaliar e descobrir que não era nada grave do que esperar demais e complicar o quadro. Lembrem-se, vocês conhecem seu corpo melhor que ninguém. Se algo não está normal, procurem orientação médica. Agora vamos conversar sobre quem precisa ter cuidado, especial com a influenza. Alguns grupos de pessoas têm maior risco de desenvolver complicações graves. Primeiro, nossos idosos, que naturalmente têm o sistema imunológico mais frágil. Crianças menores de 5 anos, especialmente as menores de 2 anos, também estão nesse grupo de risco. Gestantes em qualquer período da gravidez precisam de atenção especial. Pessoas com o sistema imunológico comprometido, como aquelas em tratamento de câncer, que fizeram transplantes ou que têm HIV, também estão no grupo de maior risco. Portadores de doenças cardíacas, problemas pulmonares como asma, diabetes e obesidade também precisam ter cuidado redobrado com a influenza. Para vocês terem uma ideia da seriedade, a influenza pode causar complicações tão graves quanto a Covid-19, ou até mais graves em alguns casos. Pode levar à necessidade de internação, causar problemas cardíacos, necessidade de diálise e até mesmo levar à intubação em casos extremos. Por isso, se vocês se enquadram em algum desses grupos de risco, a vacinação anual é ainda mais importante. E não apenas a vacinação, todos os cuidados de prevenção que conversamos antes devem ser seguidos com ainda mais rigor. É fundamental que familiares e cuidadores dessas pessoas também se vacinem e mantenham os cuidados preventivos, criando uma rede de proteção ao redor de quem mais precisa. Vamos falar sobre como identificar se realmente estamos com influenza. Assim como aconteceu com a Covid-19, hoje temos testes rápidos para detectar a influenza. Esses testes estão disponíveis em farmácias, laboratórios, hospitais e postos de saúde. Eles detectam os antígenos dos vírus influenza A e B através de material coletado do nariz ou da garganta. O resultado sai muito rapidamente, em até 30 minutos, o que é muito útil, especialmente em pronto-socorros. Em casos mais específicos, principalmente em hospitais e UTIs, pode ser feito um teste chamado PCR, que é ainda mais sensível e consegue identificar exatamente qual subtipo do vírus está causando a infecção. É importante fazer o teste precocemente, assim como aprendemos com a Covid-19. O diagnóstico rápido permite começar o tratamento mais cedo quando necessário e também ajuda a proteger outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa jovem que mora com os avós descobre que está com influenza, ela pode se isolar e proteger os idosos da casa. Se um profissional de saúde tem o diagnóstico, ele pode se afastar do trabalho para não contaminar pacientes. O teste é simples, rápido e pode fazer uma grande diferença tanto para o tratamento individual quanto para evitar a propagação do vírus na comunidade. Chegamos à parte mais importante da nossa conversa: as vacinas contra a influenza.
Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacina contra a gripe é recomendada anualmente para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais, especialmente aquelas com maior risco de complicações que acabamos de ver. Mesmo se você é jovem e saudável, é importante se vacinar por 2 motivos principais. Primeiro, porque infelizmente qualquer pessoa pode ter o azar de desenvolver uma forma mais grave da doença. Segundo, e muito importante, para evitar transmitir o vírus para outras pessoas mais vulneráveis. Vou esclarecer as principais dúvidas sobre a vacina. A vacina não causa gripe. Os vírus usados na vacina foram mortos e fragmentados. Não há vírus vivo nem atenuado. São apenas pedacinhos do vírus que ensinam nosso sistema imunológico a se defender. A eficácia da vacina chega a 90%, o que é excelente. Ela diminui muito o risco de você contrair influenza. E, se você contrair, reduz significativamente as chances de ter uma forma grave ou morrer pela infecção. O vírus da influenza está em constante mutação, por isso precisamos de uma nova vacina todo ano. O Ministério da Saúde e organizações mundiais de saúde acompanham quais cepas estão circulando mais e reformulam a vacina anualmente. Existem alguns poucos grupos que não devem tomar a vacina: pessoas com febre ou outras, infecções ativas no momento, pessoas com alergia grave ao ovo de galinha, porque a vacina contém componentes do ovo, pessoas que tiveram reação alérgica grave a doses anteriores da vacina e pessoas que já tiveram síndrome de Guillain-Barré. Para a grande maioria das pessoas, a vacina é muito segura. Algumas pessoas mais sensíveis podem ter reações leves como dor no local da aplicação, vermelhidão, dor no corpo ou até febre baixa, mas esses sintomas desaparecem em 24 a 48 horas. Temos 3 tipos de vacinas disponíveis. A vacina do SUS, que é gratuita e trivalente, protege contra 3 subtipos do vírus que mais circularam no ano anterior. A vacina particular tetravalente, que protege contra 4 tipos de vírus, os mesmos 3 da trivalente mais uma cepa adicional do vírus B. E para pessoas acima de 60 anos, existe uma vacina especial com dose aumentada de antígenos, até 3 vezes mais componentes imunológicos. Ela foi desenvolvida especificamente para idosos porque estudos mostraram que pessoas mais velhas precisam de um estímulo maior para desenvolver proteção adequada. Esta vacina reduz significativamente o risco de hospitalização e pneumonia grave. Vamos conversar sobre como tratar a influenza. Para a maioria das pessoas, o quadro será leve e nosso corpo conseguirá se defender sozinho com o tempo. Os cuidados básicos incluem beber bastante líquido, manter repouso, evitar bebidas alcoólicas, manter alimentação saudável e sono adequado. Para alívio dos sintomas, podem ser usados medicamentos para dor e febre como dipirona ou paracetamol. Evitem anti-inflamatórios sem orientação médica. Diferentemente da Covid-19, que não tem medicamento específico, existe sim um remédio específico para a influenza: o oseltamivir, Tamiflu. Mas atenção, ele deve ser iniciado nas primeiras 48 horas de sintomas para ser eficaz. Este medicamento é indicado para grupos específicos: gestantes ou mulheres que deram à luz há menos de 2 semanas, pessoas acima de 60 anos, crianças menores de 5 anos, população indígena, pessoas com problemas pulmonares como asma, portadores de doenças cardíacas, renais ou hepáticas. Também é indicado para pessoas com doenças do sangue, diabetes, problemas neurológicos como epilepsia ou sequelas de AVC, pessoas com imunossupressão como HIV, e casos de obesidade grave. O oseltamivir reduz a duração e gravidade dos sintomas, além de diminuir o risco de complicações. Por isso é importante procurar atendimento médico precocemente se você faz parte desses grupos de risco. O tratamento adequado e precoce pode fazer uma diferença significativa na evolução da doença. Vamos esclarecer os principais mitos que ainda circulam sobre a vacina da gripe. Mito 1. Tomei a vacina e fiquei gripado. Verdade. A vacina não causa gripe. Ela é feita com fragmentos mortos do vírus. O que acontece é que existem muitos outros vírus que causam sintomas parecidos com gripe adenovírus, rinovírus, Covid-19 e outros. A vacina protege especificamente contra a influenza, não contra todos os vírus respiratórios. Então, se você ficou doente após a vacinação, foi por causa de outro vírus, não da vacina. Mito 2. A vacina não protege 100%. Então não adianta tomar verdade.
Mesmo que a proteção não seja 100%, ela é muito alta, cerca de 90%. E mesmo se você tiver influenza após a vacinação, o risco de hospitalização, morte e complicações graves é muito menor. Você se protege e protege as pessoas ao seu redor. Mito 3. Sou jovem e saudável. Não preciso me vacinar. Verdade. Jovens podem sim ter complicações, mesmo sendo raras. Mas, principalmente, jovens são grandes transmissores do vírus para idosos, pais, avós e outras pessoas vulneráveis. No transporte público, no trabalho, em casa, a vacinação cria uma rede de proteção comunitária. Mito 4. Se tenho gripe, é só tomar antibiótico. Verdade. Antibiótico não trata vírus. Assim como aprendemos com a Covid-19, antibióticos só devem ser usados se houver infecção bacteriana associada, o que deve ser avaliado por um médico. Mito 5. A vacina tem muitos efeitos colaterais graves. Verdade. A vacina é muito segura. Os efeitos colaterais mais comuns são leves: dor no local da aplicação, vermelhidão, às vezes dor no corpo ou febre baixa que passa em 1 a 2 dias. Reações graves são extremamente raras. Chegamos ao final da nossa conversa sobre influenza e vacinação. Quero reforçar os pontos mais importantes. A influenza é uma doença séria que pode causar complicações graves e até morte, especialmente em pessoas vulneráveis. Muitas pessoas têm sintomas leves ou nem percebem que tiveram, mas outras podem ficar muito doentes. A vacinação anual é nossa melhor ferramenta de proteção. Ela é segura, eficaz e protege não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Combinada com medidas simples de higiene e prevenção, podemos reduzir significativamente o risco de infecção e transmissão. Se vocês fazem parte dos grupos de risco, conversem com seu médico sobre a vacinação e fiquem atentos aos sinais de complicação. O diagnóstico e tratamento precoces podem fazer toda a diferença. Lembrem-se, informação de qualidade salva vidas. Compartilhem este vídeo com familiares, amigos, vizinhos. Mandem nos grupos de WhatsApp da família. Quanto mais pessoas tiverem acesso a informações corretas, mais gente conseguiremos proteger. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de onde estão assistindo. Leio todos os comentários com carinho e sempre respondo às dúvidas. Se vocês têm alguma condição de saúde específica ou dúvidas sobre a vacinação, sempre conversem com seu médico de confiança. Cada caso é único e merece avaliação individualizada. Cuidem-se bem, protejam-se e protejam quem amam. A prevenção é sempre o melhor remédio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.